Boa noite. A gente começa, então, hoje, o nosso 10º encontro sobre maio de 68, uma promoção aqui da Brooks, Argumento, Timbre e Travessa. E hoje nós vamos falar sobre a revolução dos costumes dos anos 60. Para isso, então, a gente convidou Heloísa e Zuenir para conversar. Primeiro, a gente vai pedir, então, que a Heloísa dê, assim, um amplo painel sobre os anos 60 e depois o Zuenir fala especificamente sobre 68. As perguntas podem acontecendo aos poucos. Elô, contigo. Boa noite. Falar sobre 68 é complicado hoje, porque, primeiro porque 68 já fez 10 anos, 20, 30, 40, e nessas todas as vezes a gente teve que pensar um pouco de novo, né? E como a gente é bem velhinho, Dani e eu, a gente, desde o 10º que a gente está falando sobre isso. E é interessante que cada vez muda um pouquinho, porque o contexto leva você para lugares diferentes, né? Eu me lembro de ter falado já muito mais animada sobre 68 do que eu falaria hoje. E isso não é porque a barra está pesada, porque não tem gasolina, porque o Brasil está numa crise pavorosa, não é não. É porque a gente vê que 68 era leve em relação ao mundo de hoje. Não era assim aquele turbilhão. Porque a gente pôde fazer aquilo tudo porque era fácil, porque a economia estava estável no mundo inteiro. Vocês reparem que em 72 o John Lennon diz: o sonho acabou. O sonho acabou com a crise do petróleo, né? Todo mundo teve que parar de sonhar e começar a agir. Então você tem, 68 era um ano assim, como diz, de celebração, foi de renúncia, de ataque, de recusa, mas também de celebração da liberdade de sonhar, né? Que é uma coisa que eu não sei se a gente ainda teria hoje. Mas eu queria falar uma coisa que eu nunca falo quando eu falo sobre esse assunto, que eu acho muito importante, a gente ver por que 68. Porque eu estou falando exatamente que 68 foi fácil acontecer isso, teria acontecido de qualquer jeito. Eu queria lembrar uma coisa histórica que a gente pouco pensa, porque quando a gente pensa em 68, pensa logo em rock and roll, droga, pílula, Beatles, quer dizer, tudo de bom. Revolução de liberdade sexual, revolução dos costumes, é tudo de bom, né? Mas não é isso que fez 68. O que fez 68 foi 1950. A década de 50 e começo de 60 foi inteira de uma sucessão vertiginosa de guerras de libertação na África. Na África, as colônias inglesas, elas começaram a se libertar. Então você teve, de repente, um susto. Existiu outro. Essas colônias que se libertaram, ficaram independentes, elas começaram a falar por si. Tem um texto muito bonito do Sartre, introduzindo o livro do Fanon, onde ele diz assim: antigamente tinha não sei quantos milhões de nativos, eu não estou me lembrando agora do número. Hoje esses nativos ganharam voz, porque não votavam, não tinham autonomia, enfim, aqueles lugares não existiam enquanto sujeitos políticos. E aparece de repente no mundo um outro mundo falante que a Europa e a América mais dominante não conhecia. E isso foi um impacto nas artes, no comportamento, em tudo. Você descobrir que existe o outro. Se vocês repararem, a década de 60 foi toda esse descobrir que havia o outro. Você tem, inclusive, o movimento das minorias começa a pegar fogo aí. Não começa aí, seria justiça dizer,
mas o movimento negro pega fogo aí, o movimento de mulheres pega carona no movimento negro e pega fogo aí. Esse seria o de mulheres, né, que eu estou querendo dizer. E o movimento gay pega carona no movimento de mulheres e vai, quer dizer, é uma sucessão de outros que começam a aparecer são outros internos, dentro dos países, né? E a grande briga era Vietnã, quer dizer, o outro externo. A política externa entra muito em foco. O que vão fazer com esses outros países, com esses outros falantes, esses novos sujeitos? Então, é um susto que existem pessoas que falam, pessoas que antes não falavam. E aí todo mundo quer falar. Aí começam os negros a falarem, as mulheres a falarem. No Brasil, especificamente, o nosso outro, eu acho que não foi o movimento feminista e o movimento negro não foi muito potente nesses anos, porque, ao contrário do resto do mundo, a gente estava sob ditadura. E é uma ditadura muito pesada, e essa ditadura tinha como antagonista muito importante a igreja. E então, o movimento feminista não pôde aderir. Você ia brigar com a igreja naquele momento em que a igreja era dos poucos aliados contra a ditadura, tinha vários movimentos importantíssimos libertários, então você não podia ir contra a igreja. Aí o movimento feminista estava se pedindo o quê? Internacionalmente, rasgando sutiãs e pedindo liberdade sexual, aborto, direitos reprodutivos, liberdade nisso. Quer dizer, você estava mexendo num vespeiro do ponto de vista religioso, que aqui não foi tocado, porque era muito mais importante a aliança com a igreja, que naquele momento era um protagonista importantíssimo contra o Estado, do que você ficar com essas demandas de cunho pessoal. Então, o que as mulheres fizeram nesse momento? Elas começaram a brigar contra a censura, que é uma dissonância, né? O resto está queimando sutiã e a gente está brigando contra a censura, contra a ditadura. Mas é o que podia ser feito. Então, você vê um movimento que começa assim das mulheres muito tênue antes, e que nessa hora, que era a hora de pegar fogo, não pega. O do movimento negro também era, eu me lembro que era chamado de americanizado. Falar de raça é americanizado. Então, esse movimento negro também teve que se silenciar um pouco, ficar meio em ponto morto durante algum tempo, voltando nos anos 80, com a redemocratização. Tudo isso volta a falar. Mas o efeito fundamental dessa coisa do outro, dessa coisa do comportamento libertário, o que eram os figurinos, além da minissaia? Tinha a minissaia, que é o símbolo maior da liberdade sexual, né? Você começa a poder mostrar o corpo, coisa que antes não tinha. Isso, pela via da moda, né? Ficou na moda mostrar o corpo. A alta costura já provia isso, né? Mas os outros figurinos que a gente tinha nos anos 60, eu me lembro que eu ficava vestida de cigana. É uma coisa de época que meio que inexplicável. Eu andava com umas saias compridas, arrastando no chão, indianas. E ia num perfume insuportável, chamado patchouli. Insuportável. Aberta de patchouli. E com umas coisas que são de outros países. Isso é que eu estou querendo chamar a atenção. A palavra de ordem, a chave para o entendimento dos anos 60 é o choque que o Ocidente teve com a libertação das colônias, né? Todas. Ao mesmo tempo, eu estou sem a referência aqui, eu não tenho mais memória de nada. Então, veio 50, 51, 52, 53, até 61, que aí começou a Guerra do Vietnã e outro conflito, também pelo mesmo motivo. Era uma coisa muito nova, muito desconcertante a Guerra do Vietnã, porque eram guerrilhas, mini-guerrilhas, existências mínimas de um povo totalmente desprovido de tecnologia, e engenharia e etc. E dava de 10 nos Estados Unidos, que tentava ganhar uma guerra que era feita de... O recurso era o susto do Vietnã. Então você vê toda uma juventude discutindo essa política externa, discutindo isso. E no Brasil a gente meio atado. Só podia mesmo comprar aquela minha saia surrada, indiana, para ficar andando para lá para cá. A gente fazia artesanato, né? Tinha muito artesanato no corpo. A coisa era muito... É o que nos restava. Porque realmente as grandes conquistas, pelo menos das minorias, nos anos 60 a gente não teve.
Aqui você teve que mais, aqui no Brasil, quer dizer, no exterior, na França, nos Estados Unidos, teve 68, Joanie vai falar, mas antes disso, em 60, você tem esse boom comportamental, né? O que o Marcuse chama de a grande recusa. Quer dizer, era contra tudo, a grande recusa. Então essa geração era contra a família, contra a igreja, contra o Estado, contra a universidade, contra o consumo, contra absolutamente tudo. O que é uma coisa, assim, bastante radical, né? Mas, sem querer tirar o charme dessa coisa toda, isso foi possível porque era uma estabilidade econômica nunca vista no planeta. Esse foi um momento internacional, os economistas dizem, onde houve maior equilíbrio de balança internacional e nacional. Então você tem um período muito bom para você poder ser rebelde, tá? E poder queimar Sorbonne, queimar tudo e sair gritando. Quer dizer, você tinha chão para isso. Em 72, o sonho acaba, as pessoas voltam para a universidade não para queimar, mas para estudar. Porque não tinha mais emprego, as famílias não têm mais aquele. E no Brasil você tem um atrasozinho, porque o que a gente tinha era um milagre brasileiro se conformando, né? E a classe média toda feliz, porque estava podendo comprar apartamento na praia, estava podendo pagar as contas, botar os filhos nas universidades, eles não iam, mas eles podiam botar. Então você tem um momento, é um momento que chega a TV Globo, dando um padrão para a indústria cultural, gente, bárbaro. O padrão da indústria dos anos 60, que a Globo deu para a gente, foi incrível. Acaba o cinema novo, você vai ver um cinema sempre norteado pelo padrão Globo, o padrão publicitário, né? É uma coisa de qualidade. Uma novela da Globo hoje é um prodígio de qualidade, tecnologia, dramaturgia, né? Essa que está agora é sensacional, é o João Emanuel, que é sempre muito bom, né? Mas você tem ali um padrão de indústria cultural que de repente ele sobe sem avisar, sem aviso prévio. Porque no cinema novo você fazia cinema com a câmera na mão. Os atores não eram atores, eram pessoas amigos, que você começava a botar para fazer cinema. Os diretores não eram diretores, eram pessoas que queriam fazer cinema, se juntavam e faziam. Quer dizer, era totalmente artesanal, doméstica, o projeto do cinema e das artes, etc. As artes também vão para a rua, né, nos anos 60, tem opinião, 64, 65, os artistas iam parangolés, né, todas essas coisas que são muito de rua, né, tudo de improviso, muito diferente do pós-78, onde o padrão de qualidade começa e a indústria cultural dispara. A gente começa a ter editoras muito boas, enfim. O teatro muda também, sai da arena e passa para o palco italiano de novo, né? Então tem uma virada aí grande, mas nesse momento da imaginação no poder, você tinha essa tônica meio artesanal e muito olhando o mundo, o outro mundo, o que poderia ser. Em nome disso, você começa a atacar as instituições. Você quer inventar uma família nova. Porque um modelo de família novo. Por quê? Porque se abrem várias culturas novas na sua frente, onde não é exatamente o sistema patriarcal de transferência de patrimônio, que é como o casamento estava pensado até então, né? Uma questão patrimonial. E você vê o povo de 60, esse final de 60, começa a ser mais comunitário, começa a ser mais hippie, né? Hippie num sentido de sociedade exemplar, tá? A gente fala hippie hoje, acha que é bicho grilo chato. Ficou, mas teve um momento muito potente, um momento de mostrar como é que uma sociedade alternativa poderia funcionar sem as regras do consumo e do patrimônio. Então teve na hora, hoje a gente acha ruim, mas na hora era uma produção de um modelo novo muito impactante. A gente não se livrou dele até hoje. Só que a indústria se adequou a isso e começa a você ter vegano, vegetariano, arroz integral, roupa autossustentável. Tudo isso é desse momento hippie, que a gente não pode apenas achar que era um bicho grilo. Não era só isso. Tinha uma proposta forte. E uma proposta que a indústria hoje pegou e está se dando bem, né? Orgânico, tudo isso sai daquele discurso dos anos 60, né? Quer dizer,
Os anos 60, eles não acabam. Eu acho que 68 foi uma implosão onde vários caquinhos ficaram na terra e germinaram de novo. A nossa pauta hoje ainda é uma pauta de 68. Você vê, eu acabei de trabalhar muito com o feminismo, você vê que os modelos que estão sendo inventados hoje, de novos tipos de relação, novas famílias, novos modelos familiares, estava sonhado nos anos 60. Todas as coisas que a gente está vendo hoje estavam sonhadas. Não estava feito, mas estava sonhado. Teve um gap grande e hoje está voltando. Está voltando com alguma força. Mas eles não são modelos novos, eles têm formatos novos. Mas o desejo é o desejo 60. Quando eu vejo essas feministas jovens, cheias de ideias e com atitudes sensacionais, com uma originalidade, criando, inventando, eu me lembro dos anos 60. Não era a mesma coisa. Eu era feminista nos anos 60, era autoritária. Tem esse lado, desculpa, Zoeira, mas tem esse lado. Os anos 60 era profundamente autoritário. Se você não fosse daquele jeitinho revolucionário, você era careta, não podia ir a uma festa. É verdade. Não é verdade? Era muito autoritário. Então você não podia ser diferente daquele modelo revolucionário bacaninha de sair indiano. Mudou, mexeu naquilo, você já era depreciado. Então era muito. E era complicado, porque tanto o Partido Comunista achava que a luta das mulheres, etc., era para daqui a pouco, que agora tinha coisa mais importante, quanto a igreja. Você tinha que dar força para a igreja, você tinha que manter a igreja. Então, essas grandes culturas que você vê internacionalmente nos anos 60, você não tem no Brasil, por causa desse momento. A gente misturou o momento libertário com o momento de ditadura. E é uma coisa muito interessante culturalmente, muito viva. Não é à toa que de 64 a 68 a gente tem a idade de ouro da cultura brasileira, com essa misturinha que não é mole. Um sonho de liberdade e uma ditadura capando a liberdade. Essa misturinha, essa tensão, esse desespero, deu numa cultura brilhante. Né? Até hoje a gente está um pouco nessa, né? Caetano, Gil, Zé Celso, né? Enfim. Os grandes protagonistas ainda são esses, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é verdade. Eu acho que a gente melhorou muito, que 68 não é melhor que hoje, mesmo com caminhoneiro. Eu acho que hoje a gente tem muito mais liberdade, a gente tem muito mais poder tem muito mais falas, tem muito mais poder de invenção. Aquele momento foi um momento de explosão, mas hoje é um momento de invenção, que eu vejo a toda hora acontecer. Você tem menino de 12 anos brigando com as armas nos Estados Unidos, 12 anos fazendo passeada. Quer dizer, esse sujeito, não posso falar demais, eu falo só mais um pouquinho. Esse sujeito jovem é uma outra coisa importante. 60 inventou um sujeito político novo, não existia o jovem. Existia o quê? O proletário, o burguês, o capitalista, o não capitalista, existiam as grandes divisões de Marx, tá? Você tinha o burguês e o não burguês, o operário e o padrão. Ia por aí. Toda a produção pré-64, etc., rola por aí. Né? O operário brigando com o patrão, a liga camponesa brigando. Então você tinha essa divisão. De repente explode uma coisa esquisitíssima, que é o jovem. O que é o jovem? Ele é operário? Não me interessa. Ele é burguês? Não me interessa. Ele é um jovem. Ele é religioso? Não interessa. Ele é preto? Não interessa. Ele é velho? Não interessa. Porque tinha jovem e velho. Não, é verdade, é uma categoria política importante, aquela que foi para a rua. E é em nome de quê? Do jovem. Esse jovem foi inventado no mundo inteiro. Foi um caso brasileiro, mas é uma categoria política que para um sociólogo, para um cientista político, é desnorteante. Que diabo é isso, o jovem? Não tem lugar na luta de classe, não tem lugar, não tem lugar. O jovem é uma maluquice. Que apareceu e fez Paris, 68, fez todo, quer dizer, veio tudo pela universidade, pelos secundários, né? Então essa figura do jovem, ela não tinha limite. Eu não sei nem por que eu fui buscar esse jovem. Eu acho que melhor que ele continuar a chegar em 60. Depois a gente continua. Não, olha, há pelo menos 30 anos, 50 não, mas 30, desde que o meu livro foi lançado, que a gente conversa, né? Participa de papos como esse e tal.
Não, e a gente nem sempre coincide. A Elô um dia disse, com muito gosto e prazer, que ela adorava vir atrás de mim para desmentir tudo que eu dizia. Entendeu? E agora, recentemente, veio uma jornalista argentina para fazer o perfil da Elô. Passou aí mais de uma semana e me procurou para falar. E disse, olha, a professora Heloísa disse que não existe cidade partida, que isso tudo é invenção sua. Eu falei, não, eu estou acostumado já com isso. Porque, mas aí, por azar dela, foi uma semana que estava, para variar, explodindo Rio de Janeiro, né? Tiroteio. Eu falei, vem cá, o que você acha? Eu falei, não, eu acho que tem cidade partida. Assim. Pois é, então, tudo bem. Então, mas tem uma coisa curiosa, é o seguinte, ela estava falando, nem sempre a gente coincide e tal, mas, e aí é o seguinte, é que daquela época, duas afirmações, dois caras, que se falou demais, né, que se pensou demais naquele momento e tal, mas dois caras, um é o Humberto Eco, né, e outro é o Edgar Morin, que é um sociólogo francês, né, que maravilhoso, conhece o Brasil, conhecia o Brasil muito, né? E aí o Eco dizia o seguinte, né, olha, vamos ser precisos muitos e muitos anos para se entender o que está se passando aqui agora. E eu acho que 50 anos não foram suficientes, né, para se entender. E o Eco com a obra aberta, né? Quer dizer, o 68 é realmente uma obra aberta. Eu estava ouvindo Elô e concordando com a opção de coisa que ela disse, e nem sempre coisas que concordavam. Falei, mas tem razão, é isso, tá entendendo? Porque há uma possibilidade de leitura, e talvez isso seja até, enfim, né, o segredo dessa persistência, né, eu até digo o seguinte, 68 não é um ano, 68 é um personagem, né, que tema em ficar em cena, ele não tema em não sair de cena, né? Quer dizer, aquela coisa que não acaba de não acabar, né? Não acaba de não acabar. Então, todo ano, isso a gente tem que fazer de 10 em 10 anos, né? Para 68, porque tem essa possibilidade, quer dizer, tem uma riqueza muito grande de leitura, essa ano de 68, muito. E tanto aqui quanto lá. A começar, por exemplo, pelo seguinte, fala-se muito, quer dizer, no maio de 68, né? Esse maio de 68 é que resumiu tudo o que aconteceu. Aí, de repente, você dá uma lida assim, né, de novo, em alguns acontecimentos, e descobre que tudo começou aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, que foi aqui no dia 28 de março, que é a morte do Edson Luiz, aquele enterro de 50 mil pessoas, mobilizando o Rio de Janeiro como nunca houve, nunca um estudante desconhecido, que não era líder, não era... E aí, quer dizer, 2 meses depois, é que começa em Paris. O que eu tive, isso me deu uma certa dor de cabeça depois, muita dor de cabeça, porque eu, com o Ziraldo e o Washington, trabalhava na revista Visão, que era no 6º andar de um prédio, de frente para o calabouço, que era o restaurante dos estudantes, onde ficava ali e tal. Toda a tarde tinha confusão e tal. E um dia, uma tarde, às 6 horas da tarde, a gente ouviu algo parecido como um tiro. Aí nós descemos e chegamos lá e o menino estava sendo carregado pelos colegas nos ombros, né, para a Assembleia, que era ali na Cinelândia e tal. Ele tinha sido morto, né, com um tiro de um PM. E aí, enfim, no dia seguinte foi aquele enterro de 50 mil pessoas, né, com uma convocação que até hoje me arrepia, que eu nunca tinha ouvido, e acho que nunca depois ouvi uma coisa parecida, 50 mil pessoas gritando, quer dizer, convocando, a classe média estava muito resistente ainda em relação ao movimento, com muito medo e tal, tal. E então esse coro, né, dizia assim, mataram um estudante se fosse um filho seu. Isso foi dito, né, dali da Cinelândia até o enterro. Foi uma coisa realmente impressionante. 2 meses depois veio, esses 50 mil foram 100 mil e foi na verdade, a passeata de 100 mil e tal. Então, que é uma coisa curiosa, porque isso aí é uma das características do movimento no Brasil, né, que foi um movimento político, né, quer dizer, agora há pouco eu estava dando uma entrevista, então, qual foi a herança de 68, um negócio político e tal, é uma coisa curiosa, porque eles queriam fazer uma revolução política, né, quer dizer, aqui em todo lugar, e acabaram fazendo uma revolução comportamental, né, quer dizer, realmente houve uma revolução, uma mudança, né, do comportamento, né, das pessoas aqui, né, em todos os lugares, quer dizer. E essa coisa misteriosa, que é uma sincronia, né, quer dizer, naquele momento, naquele ano, em todos os lugares, no Japão, nos Estados Unidos, né, na Europa e tal, estavam deixando as ideias e os cabelos crescerem
cantando as mesmas músicas, né, dizendo as mesmas palavras de ordem, fazendo isso até hoje. Por que naquele momento isso aconteceu sem internet, sem globalização? Então, é uma coisa que até hoje, eu não sei, até estou provocando um pouco a Elô aqui para ver se ela tem alguma coisa nova, né, em relação a isso, né, para saber o porquê, como é que se explica. Quando me perguntam, eu digo, realmente, eu não sei. Aí cito o Edgar Morin, que dizia que não é preciso muito de 20 anos. Mas antes eu queria dizer o seguinte, eu queria ler para vocês uma pergunta que eu fiz uma vez, quando eu lancei outro livro depois, que era o 68, o que fizemos de nós, que era um balanço, né, com 6 ou 7 personagens, inclusive Elô, o Caetano Veloso, o Zé Dirceu, todos foram pessoas, Fernando Henrique e tal. Aí você não tem esse livro, né? E tem assim, na primeira pergunta que eu fiz, Elô é uma das personagens, evidentemente. Aí era assim, você que foi ícone daqueles tempos, como ficou depois que a festa acabou? Porque ela é o personagem principal do primeiro capítulo, né, que é o Réveillon de Elô, e que é o capítulo mais importante do livro, né, do que fez mais sucesso, que as pessoas se lembram até hoje, né, isso irrita muito ela. Olha a resposta dela para o livro, né, falou, eu não fui ícone nada, você é que inventou isso, que criou essa personagem, que aliás adorei, da qual vivo, mas quem inventou foi você. Quer dizer, ela fica jogando tudo para cima de mim, né? Quer dizer, eu fui responsável por essa coisa dela. Então, quer dizer, eu acho que é curioso nessa coisa eu quero mais te ouvir mais, claro. Eu queria realmente fazer se você permitir um bate-papo, tá vendo? Porque nem ela nem eu temos cara assim de palestra, de fazer conferência, é muito chato. Então essa conversa é boa até porque aí a gente pode realmente divergir. E ela realmente implica muito comigo, tá entendendo? Quer dizer, realmente, quem não conhece acha que a gente não se dá bem. Sabe? Acha que a gente não se dá bem, então a gente se ama, mas de qualquer maneira tem isso. Ela acha isso, que tudo que aconteceu na vida dela, quer dizer, a partir daí, né, foi inventado por mim, quer dizer, como se aquele Réveillon não tivesse sido um acontecimento mais simbólico, né? E mais metafórico, né, que houve, porque nesse primeiro... Aí você vai falar um pouco desse Réveillon, porque é o seguinte, foi por acaso, quer dizer, eu escolhi o Réveillon porque eu queria contar o ano, e aí começar do começo, né, começar do começo e tal, e ele me lembrava do Réveillon, tinha uma coisa marcante, né, 67 para 68. E aí isso é a Mary, que, enfim, que manda em mim, que resolve tudo, quando ela fica sentada na frente, quando eu estou falando demais, ela chega assim, para fazer. Quando eu estou muito engraçadinha, menos. Então foi de 67 para 68. E aquilo foi meio uma metáfora, quer dizer, uma metonímia, eu não sei que linguagem, figura de linguagem, do que ia acontecer no ano. Praticamente, né, toda aquela explosão, né, que você refere, e aconteceu ali, sabe, naquela festa ali, né, o Rio de Janeiro todo ali, né? E fui na casa dela. Agora, ela podia falar um pouco disso, porque até hoje nunca perguntei, né, sobre esse Réveillon. Eu estava lá, claro, contei. Tudo que eu não tinha direito, né? Tudo. Não, mas essa festa, eu vou falar. Essa festa é interessante porque ela é uma festa que é autogestada. Eu me lembro que era uma coisa assim, a praia, naquele momento, era um lugar, era uma arena pública, é onde essa geração se encontrava. Você não tinha internet, você não tinha modos de se comunicar com alguma rapidez, o telefone era discado, demorava para dar linha, vocês nem sabem disso, mas demorava muito. Ele pegava e demorava muito para dar linha, então era uma comunicação muito lenta. E a praia tornou-se um lugar muito sensível. Você vê que depois, nos anos 70, tem as Dunas da Gal, mas antes era Ipanema, tem uma rota assim, né, Miguel Lemos, Arcoador, Posto 9, não, Posto 9 não, já não me lembro, e depois volta para... Posto 9, sim, tinha Posto 9, então tem uma rota assim, onde as pessoas se encontravam daquela geração. Todo mundo um pouco, que é o mesmo lugar, por essa carência de comunicação, um momento muito crítico, onde tinha ditadura, onde as pessoas desapareciam. E é interessante que se criou uma rede de comunicação na praia.
Você, quando sabia que alguém tinha desaparecido, por exemplo, isso não podia aparecer, não iria aparecer em jornal nenhum. Você não ia saber que aquela pessoa tinha sumido. Então você contava essa notícia e dizia, espalha, espalha. Era uma coisa interessante, que era um certo microfone humano, ou telefone humano. Você dizia, espalha. A ideia é que quem soubesse daquilo contasse para o maior número de pessoas possíveis. Era um tipo de comunicação, é meio até comovente. Um lugar de exceção. Rede social, né? É uma rede social, exatamente. É uma rede social de um grupo muito localizado e que se encontrava e onde as coisas... Então a praia fervia. A praia fervia como local de comunicação e como festa também, como lugar onde você encontra os amigos, mas principalmente como lugar de informação. Então você tinha aquele ritual da praia, coisa que você não tem mais hoje. Você vai para calçadão, né? Os pontos da praia não são mais aquelas arenas públicas, né? As praças que a gente tinha era praia. E eu me lembro que no Réveillon estava muito chocante. Nos anos 60 ele foi chegando, né? A primeira coisa que aconteceu, né, depois do golpe, foi o Opinião, digamos, né? Em dezembro, logo em dezembro. Então o Opinião foi um teste. O show Opinião com a Nara e Pois é, então esse Opinião foi um show que pela primeira vez as pessoas se reuniram e montaram uma coisa. Estava quietinho desde abril. Aí ó, teve essa ideia da Opinião. O nome Opinião já é um nome meio arrogante, quer dizer, arrogante não, confrontante, né? E aí teve no palco um certo espetáculo interessante, porque tinha a Nara, que era a menina da Zona Sul, o Zequete, que era da favela, um pouco descrevendo aquele momento. Porque como havia o golpe como o golpe separou os intelectuais e os artistas da classe operária, sindicato e dos camponeses, essa interlocução não existia mais. Então o Zequete e a Nara um pouco diziam isso, né? Quem é você? Eu não vou contar isso tudo. Mas era um lugar também de ritual, isso é importante entender aquele momento. Eu não fui uma vez, e provavelmente Zuenir e Mary também não foram uma vez só. A gente ia muitas vezes, era como se fosse um restaurante. Você ia de novo, havia uma Opinião, e de novo, a Opinião ficou muito tempo em cartaz e mobilizou pela primeira vez pessoas em nome de uma opinião. Tá? Pode me bater, pode ver que eu não morro de opinião. Não mudo de opinião. Não mudo de opinião. Isso aí do morro não sai não. Lírico que dizia que eu não mudo de opinião, isto é, não sai do meu barraco. Ao mesmo tempo a estratégia, né, contra a censura que completava o seguinte, eu não saio do morro, não. Exatamente. Quer dizer, a opinião era de mim para opinião contra a ditadura. Então você teve aquilo e as pessoas do palco de plateia eram idênticos, né? Porque estava no palco era igual à plateia. E tinha aquela edição, foi o primeiro teste. Depois desse, foi esquentando. E foi começando a ter mais mobilização, mais peças arquicadas. Foi Liberdade, foi depois? Foi depois. Aí aparece ali. Começam lugares a aparecer, depois da Opinião, de mobilização de estudantes, de jovens. Já não tinha mais o papo de você encontrar com o povo, que seria as ligas camponesas ou os sindicatos. Você encontrava com estudantes de classe média, era classe média falando com classe média. Essa era a grande virada que a ditadura deu. Você fazia política com você mesmo. Mas aquilo foi mobilizando, aquilo foi juntando. Aí tem uma hora que, quando foi em São Luís, foi em 68. Foi, março de 68. Março de 68. Mas foi chegando, quer dizer, as coisas estavam elétricas, né? Internacionalmente você tinha ecos incríveis, pegou fogo não sei aonde, o outro fez o que aconteceu. E aqui aquele teste, aquele avanço em relação à ditadura em termos de mobilização. Gente, eu era professora da escola de comunicação, de fotografia. E eu tinha um laboratório em casa, porque eu era casada com um fotógrafo. A escola não tinha laboratório. Eu era proibida de chamar qualquer aluno para ir na minha casa. Isso politicamente era perigoso, porque estava censurado. Você não podia se reunir em casa com outras pessoas. É estranho, velho.
Nunca ninguém teve acesso a um laboratório porque estava cortado, o trânsito estava cortado. Então, quando começa a 67, começou esses testes, começou a mobilizar a gente, começou a ter coisa no Parquilagem, começou a ter coisa em todo lugar, começou a ficar esquisito. Mas era jovem, era universitária, estudante secundário. Então eles vão indo e aquilo vai subindo, né? Subindo, subindo. Então foi nesse momento, em 67, quer dizer, estava pegando fogo, que na praia resolveu-se fazer um Réveillon. E foi na véspera. E aí a decisão foi absolutamente catastrófica. A decisão era assim, não, ninguém vai cobrar a entrada, mas cada um leva 2 luís. Foram consumidos per capita 2 luís. É impossível descrever essa festa. Porque no primeiro dia já a memória se foi, né? Então devem ter acontecido coisas do Arco da Velha, mas era uma coisa. O Réveillon é definido pela sua entrada, né? 2 litros por cabeça. Não sobrou nada. O Rui Sobre, né, conta que nada. Descobriu que as coisas não iam dar certo quando ele pediu 2 litros, que fizeram 2 doses, eram 2 garrafas. Aí, a unidade era garrafa. Não vai dar certo. Tinha que ficar louco, você já estava naquela excitação da mobilização que estava vindo, que estava tornando-se possível. As pessoas achavam que Cuba, pareceu Cuba depois de 64, aquele Guevara mágico, deslumbrante, né? Sem ar e fazendo revolução, era uma coisa do romantismo, de uma coisa muito que fascinante, né? Enfim. E a liberdade sexual, né? Algumas cenas, né? Estavam lá. A pílula já vinha de 64. O que é? A pílula. A pílula vinha de 64, quer dizer, havia uma liberdade sexual grande, mas era uma coisa de elite, não era uma bandeira. Que nos outros países era uma bandeira a liberdade sexual. Ali você pegava porque tinha pílula. Não tinha aquela sentido político. Mas ao mesmo tempo que todas as discussões políticas pintaram ali, discussão de Fijaldo, André, Milor e tal, aquela cena, né, da moça, a socióloga, deitada no chão se oferecendo. Não, aí eu quero tinha dar... de fato, mas não de direito. Porque de direito todo mundo preservou a igreja, fez muito bem, aliás. Porque a igreja foi um polo fundamental contra a ditadura. Agora, a geração de 68 foi a geração mais sofrida em todas as outras, pelo seguinte, porque você vê o seguinte, quer dizer, aqui, na França não estava contra o sistema, né, sociedade de consumo, aquelas abstrações. Aqui tinha porrada, aqui você enfrentava fuzil e tanque na rua, você era preso, torturado e até morto. Quer dizer, foi uma geração, realmente, nenhuma outra sofreu tanto quanto né, porque essa era uma coisa concreta, você sair e não tinha saída, quer dizer, você, qualquer coisa, passo em falso que você dava, você era preso, essa coisa que você estava dizendo, né? Não tinha uma reunião como essa, é impossível. Não, assim não. Quer dizer, sabe, você saiu dentro que uma vez estava dentro de uma praia mesmo, porque a praia... Exatamente, na praia você diz, aqui não tem agente, pelo menos está dentro, não tem cara gravando, não tem... Enfim, tinha toda uma coisa assim, uma paranoia, né, real, que era muito assustadora. Né? Você ficava, imagina, uma vez estava fazendo uma palestra com 20 pessoas, coisa e tal, e de repente eu olhei e tinha dois agentes, 2 meganhas, você desconfiava, sabia logo quem era e tal. Aula, você dava na aula, se fosse 68 aqui, eu ia ficar olhando. E aí você, qual é o agente, né? Em geral, era o mais radical, né? Aquele que fazia pergunta mais revolucionária. Então, realmente, tinha essa coisa, nesse dia eu olhei e tinha 2. Aí eu fui para o quarto, tinha um quarto negro, e botei o telefone da minha casa ali, como se fosse uma tarefa, não sei o que e tal. E aí, enfim, um aluno ligou para casa, então, eu não cheguei em casa. Mas era uma coisa assim, difícil para... Eu outro dia falando com um grupo assim também, um jovem muito aguerrido, ele falou, eu não vejo diferença nenhuma entre o que você está dizendo, né, e o que acontece hoje e tal. Qual é a diferença? Eu falei, olha, companheiro, a diferença é o seguinte, se você dissesse tudo isso que você disse aqui, você sair daqui preso, entendeu? Agora, é claro, a democracia não é só isso, é uma democracia imperfeita, tudo aquilo que a gente sabe, mas é melhor, entendeu? Você poder falar, entendeu? Não há realmente comparação. Agora, é meio difícil, né, de você transmitir esse clima, porque era um clima, é uma coisa que você não pegava, né?
de perseguição, de paranoia, e você desconfiar de amigos, desconfiar de... meio sadomasoquista, né? Porque tinha paranoia e tinha um entusiasmo absurdo. Não, Mas dizer que a paranoia é lógica. não tinha exatamente os relatos de tortura. Mais apavorado, mas... Relato de tortura, assim, fulano foi torturado assim, jogaram uma cobra dentro de coisa, fulano foi jogado não sei o quê, fulano tinha um certo, né, masoquismo, assim, né, os relatos, né, das torturas, né, das histórias de tortura e tal. Mas enfim, talvez seja agora a gente abrir para... Mas tem uma coisinha só que eu queria falar, uma frase, que é o lema, você me pediu para falar de comportamento, é o lema daquele momento, que era, as pessoas descobriram que o pessoal era político. Isso era um lema daquele momento, que é muito interessante. Então, não é só, quer dizer, a sua pessoa, ou o seu comportamento é um comportamento político, o que dava um novo significado para a liberdade sexual, para o seu, enfim, para todos os seus gestos. O pessoal é político. Eu vou falar de hoje só uma coisinha, porque eu acho tão interessante. Hoje, você descobre uma coisa ao contrário, que o político é pessoal. Antes era o pessoal, a minha vida pode ser política, é política, tá? Agora, o político é pessoal, você vai para... Quem faz política é a sua pessoa, na internet, na rua, é a sua pessoa que tem que ir, tem que fazer a sua performance. Não é que você seja político, mas é que a sua... Eu não sei se eu estou sendo clara, porque é muito sutil. Mas é importante isso, porque é uma virada que a gente deu hoje a partir de 2013, com aquelas passeatas sem liderança, etc. É aquela pessoa que está ali na rua, ela que faz política, ela não delega mais. Não tem mais partido para ela delegar ali, não tem liderança para ela mandar, é a pessoa que é política. Viu? Pode captar? Agora, com a diferença, né, Lô, que eu acho terrível, é o seguinte, é que naquela época muitas das pessoas que brigavam contra a ditadura estão brigando entre si hoje. Né? A coisa da intolerância hoje, do ódio, né, da coisa, é uma coisa assustadora, eu realmente morro de medo disso, porque eu vejo isso, eu não frequento redes sociais, não tenho, mas as histórias que me contam de um grupo, eu falo, mas as pessoas eram amigas, as pessoas até, enfim, eu me lembro delas há 30 anos atrás, 40 anos, 50 anos atrás, quer dizer, brigando, e estão brigando entre si, quer dizer, amigos de 50 anos brigando, rompendo por política, não pela política, por partido político, tá entendendo? Enfim, e essa coisa de uma intolerância absoluta, né? As pessoas querem primeiro saber o que você está pensando de alguma coisa, para saber se continuam conversando, ou se viram as costas, se passa a te xingar, né? Isso realmente eu acho que é das piores coisas que aconteceram nessa nossa, enfim, busca de democracia, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta. Mesmo esses jovens esquerdistas que lutavam contra a ditadura, eles tinham uma postura conservadora com suas namoradas, com Total. Total, os guerrilheiros, os relatos de guerrilha. É um absurdo uma casa que todo o aparelho escondido vai roubar vai sequestrar o presidente dos Estados Unidos. Aí a mulher tinha que fazer o café. Neste momento. Não, era total. Você lê as memórias das exiladas, você vê. Uma reclamação só. É muito conservador. Os personagens gays, por exemplo, são todos considerados perseguidos, né? Todos perseguidos, não. E também não sei se foi racial também. Provavelmente tinha. Provavelmente, era muito conservador. Muito conservador. Realmente era a esquerda muito conservadora. E autoritária. Muito reacionária já. Não, você está falando autoritária, aí tem, quer dizer, da geração, uma das características é a onipotência, né? Quer dizer, que dá isso. E até a onipotência até se explica um pouco pelo seguinte, porque era um momento da utopia, né? Quer dizer, não da distopia, como é hoje, né? Ao contrário. E então, quer dizer, tudo era possível. Você viu, você estava falando do Vietnã, quer dizer, não era possível um paiseco daquele enfrentar o maior poderio militar do mundo e tal, né, aquela coisa.
do Fidel Castro, meia dúzia de caras, tomar o poder. Então, tudo era possível, né? Uma das palavras de ordem, né, dos franceses, lá dos jovens franceses, qual é aquela, né? Quer dizer, seja realista, né? Quer dizer, exige o impossível. Seja realista, exige o impossível. Era o mínimo que se pedia, né? Sim, e exatamente no Brasil, qual era o verso, né, que conduzia tudo, né? Toda essa vontade, essa onipotência e tal, né? Era aquilo, olha, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quer dizer, você achava o seguinte, que a história, a mudança da história era feita pela vontade pessoal, e não pelas condições objetivas, quer dizer. Então, quer dizer, tudo isso dava alimento, né, para essa onipotência e para essa arrogância, né, para esse autoritarismo. Né? Dois sustos, tanto de 64 quanto de 68, é imperdoável, né? Ninguém, antes de 64, ninguém suspeitava que ia ter um golpe, não é possível. Não, e depois, eu me lembro... 68 também não é possível. Não, na casa da Árvore, a gente reunidos depois do golpe e dizia o seguinte, apostava, não, isso vai durar um mês. Aí contava histórias, que o exército estava dividido, que não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, ninguém apostava mais de um ano, foram 21 anos. Quer dizer, a ideia que você tinha, né, quer dizer, o conhecimento da história, enfim, era zero, assim, não tinha, enfim. Foi tudo muito. E depois, 68, foi um golpe dentro do golpe, né? Foi um outro golpe, muito pior. Tudo isso, quer dizer, há 2,68, né? Que é aqui, todo que a Queimelo estava descrevendo, né? Que é de uma efervescência criativa enorme, dos melhores momentos, né, da cultura brasileira, foi de 67 e 68. Aí vem o AI-5, aí, olha, acaba a brincadeira. Aí realmente, olha, acaba o habeas corpus, acaba a liberdade de expressão, acaba toda a possibilidade de censura prévia. Quer dizer, aí realmente são as trevas. Né? E esse 68, né, que é, na verdade, o começo dos chamados anos de chumbo, né? Que é os anos Médici. E aí realmente não dava para brincar mais. Né? Aí tortura comendo solto, exílio, porrada. Olha, foi um dos piores momentos realmente da história da cultura brasileira no século passado, e enfim, é esse. E que espera não acontecer demais. Ainda tem gente que acha que, né, foi tudo muito bom, que precisa vir os militares. Nem os militares querem mais, né, pelo que se sabe, né? Mas tem gente que quer, não quer, eu acho que tem essa história. Você tem uma pergunta? Oi. Eu tenho algum incômodo sobre a questão, voltando um pouco aos jovens, né? Voltando à questão dos jovens que vocês estavam falando, né? Como que eram as articulações, os encontros, onde aconteciam, de que forma as comunicações aconteciam. Mas me incomoda um pouco a minha visão de que é uma parcela muito privilegiada dos jovens daquele momento. Os jovens sempre existiram, né? Você está falando de umas pessoas que podem estar na Zona Sul, que podem estar na praia, que podem estudar numa universidade, conseguem pagar passagem para ir e tudo mais. O que acontecia com os jovens que não estavam nesse espectro? Como chegava-se essas discussões, de que forma se organizavam, não se organizavam? Eu tenho bastante essa curiosidade. Não. Você tinha que ter dinheiro para se organizar, pelo que eu sei, pelo menos. Não tinha, não. Você vê, por exemplo, as favelas tinham começado uma organização incrível antes. Parou. Não, você tinha que ter dinheiro para ir à praia, eu acho. Não, e a própria... É de alta, é de classe média. Não, e a própria geração de 68, ela tinha consciência de que era vanguarda, né? Quer dizer, se orgulhava disso. Estamos aqui na frente, né, para puxar. Mas não carregavam. Não carregava. A imprensa 64 carregava. Entendi. Você está falando do CPC, né? Não se saía da porta do sindicato. A 64 cortou isto. Aí ficou falando classe média para classe média, 64 a 68. Melhor ficar com esse microfone. Tudo bom, Heloísa Zueli? Heloísa, você falou com muita clareza sobre o papel da igreja, da mulher, dos negros e dos gays. Eu vou puxar 68 para 2018 para você tentar fazer um flashback e dizer o que foi que aconteceu nesse gap. A igreja católica
perdeu para os evangélicos neopentecostais. E aí eu faço uma pergunta, estou de férias, eu sou do interior da Bahia, de Juazeiro. O que faz eu me chocar ao ver uma mulher com uma camisa de Bolsonaro e ao ver um jovem negro e gay com a camisa de Bolsonaro? O que foi que aconteceu que a gente ainda está pedindo? Eu acho que o Zoeni sabe mais que eu. Mas eu acho que... Não, deixa eu não. Se souber, fala para mim. É que não é também, de novo, não é só aqui, né? Está falando de Bolsonaro, eu estou pensando em Trump. Pensando em Trump, estou pensando na França. Agora, o pior, sabe que agora, isso não é local. O perigo é esse. Não, e tem outro, que é o seguinte, há uma tese, várias, enfim, eu ouvi isso, vi escrito, de que 68 que é culpado de tudo isso, que avançou tanto, que aí então o mundo resolveu recuar como reação. Isso é tese, é uma tese que eu acho que até agora, pronto, agora a gente pode ligar. Eu acho que é uma tese que faz sentido, assim, não em 68, mas mais recentemente você tem como é que se diz, um avanço grande em costumes, em opções sexuais, em questões raciais, indígenas, você tem sim. E isso gera um backlash, não tem conversa. Isso gera uma reação. Isso eu acho que sim. Você anda para lá, eu sempre que eu estudei a coisa das mulheres, desde a sufragete, você dá 2 passos para frente e 1 para trás, 2 para frente. Por quê? Sufragete não é o nome. Ela é sufragista. Sufragete já é sacanagem. Já é depreciar as mulheres, é verdade. Depois em 60 falou daquilo, você tem... Isso aí eu não vou fazer essa curva toda. Mas a cada passo das demandas das mulheres tem uma volta para trás. Agora dizem que as meninas são moralistas. Não gostam de namorar, não é? Está começando, é backlash. É backlash. Não é? A Catherine Deneuve manda um negócio querendo ser sediada, porque é um prazer. Eu conhecia essa expressão, eu não conhecia essa expressão. Backlash é uma reação, sabe, tem uma coisa conservadora que cala a boca quando você se mete muita vez. Tem. Avança muito além do limite que vem, aí você tem que começar tudo de novo. Eu acho que ele tem razão, É uma tese reacionária, mas enfim. O que é reacionário no movimento? É no mundo todo. É uma volta, a gente está num conservadorismo absurdo. Não, você está... O mundo todo, e o mundo todo andou muito. Você deve ter visto a matéria que você viu agora, essa semana, no Globo, com os jovens eleitores aí, um certo candidato, né? Quer dizer, é impressionante, porque são jovens, eu já 16 anos que acham que tem que ter, todo mundo tem que ter fuzil, né? Tem que mas não lembra da passeata da marcha pela família? Essas coisas são recorrentes. É meio... O que possibilitou o golpe não foi a classe média marchando e pedindo? A marcha que definiu o Deus pela família. Boa noite. Eu cheguei um pouco depois de começar a palestra, né? Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ler o seu livro, né? Eu até tenho ele, mas eu preciso ler. Mas uma das histórias que eu fiquei sabendo, né, que meu pai leu o livro, ele comentou comigo, né, na época que ele leu, ele disse que o livro era muito bom e que uma das coisas que chamou muita atenção dele é que você falava que os atores, né, na época, nas peças de teatro, né, eles costumavam agredir o público, né, para ver se o público saía daquele estado de letargia, né? E tinha até algumas histórias engraçadas com relação a isso. Será que você poderia citar alguma delas aqui pra gente? Eu tenho uma péssima memória, inclusive, em relação ao próprio livro. Mas Roda Viva, né? Roda Viva é o Zé Celso é mestre nisso. De agredir, era o teatro de agressão que eu sempre. Né? Fazia, me lembro de uma cena, né? Fígado cru, exprimia em cima do pé. Tinha essa coisa, né? Quer dizer, a forma de reação do público, mas há outras maneiras também. Mas a moda era essa, né? Zé Celso fazia isso, porque achava que o público estava, né, anestesiado e tal, e que, enfim, mas aí não, agredir não como metáfora, dificilmente agredir mesmo, tinha essas coisas. Era, enfim, tudo era possível, né? Você tinha
aquela coisa de experimentar os horizontes do possível, né? No plano da política, no plano do comportamento, do sexo, né? Enfim, essa sensação de que tudo era possível era também uma coisa que, né, dominava toda, né, a militância, né? Tudo era possível, você podia... Enfim, então eu acho que essa coisa da onipotência, mas não sei, mas de qualquer maneira eu estou pensando nisso que você falou, se isso seria realmente reação, se a história ela é assim mesmo, ela é ciclotímica, né? Quer dizer, ela vai e volta, porque aí realmente é terrível. A esperança é que então a gente já está meio aqui no fundo do poço, né? que haja uma volta, né? Que você saia, porque de qualquer maneira, tem hoje, falando de hoje, uma coisa que também me preocupa muito, é que naquela época, com todo o problema, você tinha luz no fim do túnel. Amanhã há de ser um novo dia, amanhã você tinha nessa coisa. Hoje, quer dizer, luz no fim do túnel é carro na contramão, né, com farol aceso, porque eu não vejo ainda o que pode ser, né, de saída, porque naquele momento estava tudo muito maniqueizado, muito dividido. Você tinha, né, de um lado as luzes, nós e tal, do outro lado as trevas, né? Quer dizer, o mal e o bem divididos. Hoje você não sabe, o mal e o bem estão juntos, né? O que é mal, o que é bem nesse momento, né, que a gente vive e tal. Então é mais difícil do jovem, por exemplo, sabe, porque como é que a gente, qual é a bandeira que a gente podia, né, colocar hoje e tal. É realmente difícil, era mais fácil aquela, né, você lutar abaixo da ditadura, Hoje, enfim, fora Temer, mas é cachorro morto também, né? Não precisa mais de fora Temer. Hoje eu acho que é mais. Você acha que não? Não, eu acho que hoje você tem uma outra forma de fazer política. Você não tem mais o sujeito político, digamos, quer dizer, aquele sujeito de partido que vota para conseguir uma coisa que o candidato está dizendo. Eu acho que tem o sujeito social, que vai para a rua e pede educação, pede coisa muito básica que a gente está pedindo, gente. É muito pouquinho, é segurança, educação, transporte, que mais? Acabou. Saúde, acabou. É o mínimo do mínimo. Ninguém está sonhando em mudar o mundo, não. Está pedindo saúde, educação, segurança e transporte, mas nada. Aí você vê, pois é, tem que ir para a rua pedir isso. Tem que estar hoje na frente das pesquisas das eleições. Não, eu sei que é isso, um pouco isso, quer dizer, é muito pouco, né? Mas ao mesmo tempo há uma simplificação muito grande, né? Quer dizer, você acha que você pode resolver o problema da segurança, né? Dando tiro, quer dizer, dando arma para todo mundo, né? O problema depois matando, né? Enfim, e aí dá nisso que dá, né? Você tem hoje, quer dizer, na frente aí das pesquisas, alguém que encarna exatamente isso, né? O que faz com que esses jovens 16, 18, 19, dessa pesquisa, por exemplo, acham que é isso mesmo, né? Que o jeito é você dar um fuzil para cada um, uma arma para cada um, né? E você, né? Bandido morto é bandido, bandido bom, bandido morto. Agora, quem é que vai decidir quem é bandido, né? Posso decidir que o bandido amanhã é o meu vizinho, né? Enfim, essa simplificação, essa coisa de generalização terrível. E você não sabe exatamente, eu não sei o que vai acontecer, o que vai ser esse ano aqui nesse país, entendeu? Eu acho que quando me perguntam na rua, a gente vem, né? Não, eu digo assim, olha, se você souber, me fala, que eu também estou querendo saber. Não dá para saber, ninguém tem convicção, certeza do que vai acontecer. Nem se vai ter eleição. Nem sonho, nem exatamente, nem sonho, tem razão. Acabou o sonho, realmente acabou agora. Vamos aqui, essa próxima, depois ali, você aí, tá? Oi, eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, a falta de liderança, tudo que está acontecendo agora, que na verdade foram vários movimentos, né? Dentro disso que vocês estavam falando, que a sociedade avança e retrocede, então em 64, aí 68 foi para um lado, depois sumiu tudo, aí teve uma pressão nos anos 80, teve a abertura política, aí agora deu no que deu, quer dizer, a gente teve alguns anos de governo Lula e Dilma que não foram governos de esquerda, mas que foram governos que tiveram um olhar para o social mais generoso e mais aberto, não fizeram reformas de bandeiras, de reforma agrária, grandes movimentos.
não houve isso. E assim, e agora? Quer dizer, o pouco que houve causou o tal do backlash. Não, mas Porque a reação da classe média, das pessoas, ou não sei, de quem está votando no Bolsonaro, quem quer isso, quem quer tirar o pouco que foi conseguido, é tão grande. Assim, o que vai acontecer com a educação do país? Sabe, as lideranças do país, a reforma política que ninguém mais fala. Agora, eu vou dizer uma coisa que, enfim, pode parecer uma... eu acho também que a gente deve olhar um pouco, né, para a trajetória da esquerda nessa história toda do país. O que houve de erro, né? Quer dizer, o governo, vários governos da esquerda, autocrítica, não, autocrítica zero, não, e mais o seguinte, vamos usar, enfim, citar, dizer a palavra que é realmente aqui o tragédia desse país, que é o nível de corrupção, né? De anos e anos e anos de corrupção. Eu acho que está vivendo uma coisa nesse momento que para mim é alentadora, que é o seguinte: o país está sendo passado a limpo. Cheira mal, é desagradável, porque é um tumor que está sendo, né, expurgado, está sendo exprimido e tal. Né? Mas isso é positivo, porque isso nunca foi feito antes. Né? Quando você olha o nível de corrupção, realmente, eu sei disso, mas como é que esse país, né, pôde viver esse tempo todo, né, sendo, né, tirado, roubado dessa maneira, em todos os níveis. Olha para o Rio de Janeiro, o que seria esse estado, essa cidade, né, se todo o dinheiro e coisa tivesse sido, né, conduzido para... Né? Não, não estou só falando de quem foi corrupto. O problema da corrupção não é só quem corrompeu, mas quem também se omitia diante de um sistema que... Mas esse eu não quero entrar nessa discussão, não, porque essa é terrível, sabe? Essa ali, olha, não dá. E eu, enfim, inclusive, só para avisar aqui, eu já avisei isso na minha coluna, eu sou em cima do muro. Não sei de que lado isso, não sou de lado nenhum, estou em cima do muro. Eu acho que é o melhor lugar para assistir o que está acontecendo, a briga dos dois lados. Mas mesmo assim, não sou culpado por isso, não. Mas você fica em cima do muro, não se decide. Eu falei, não me decido, não. Vou continuar aqui em cima do muro. Só aqui, depois eu tiro passo. Bom, Luísa e o Zeni, eu sou o Henrique, eu venho da Zona Oeste, a parte pobre da Zona Oeste, e eu acompanho política desde 5 anos de idade. Eu discordo quando você diz o seguinte, que hoje está melhor do que na época da maldita ditadura, no sentido da liberdade. Mas é uma liberdade que não tem conteúdo, firmeza. Hoje eu acho mais difícil você falar de política do que há 30 anos atrás. E tem um lado também obscuro que eu realmente quero citar para vocês dois, que falam muito numa classe privilegiada, classe média e tal, que é o seguinte: há um lado obscuro que a ditadura, a maldita ditadura, parece que tentou, né, esconder, e está escondido até hoje. São as pessoas comuns como eu, trabalhador de piso de fábrica, que foi punida na maldita ditadura. Eu mesmo perdi o emprego numa multinacional, depois fui saber que era subversivo sem saber, entendeu? E perdi o meu emprego. Com uma família grande, o primeiro da lista de 8 filhos, entendeu? Era uma multinacional que ficava ali na Prefeitura Olímpica de Melo, que virou pó, parece que até pelo destino da coisa. Mas eu tenho material, tenho boletim tudo da empresa, entendeu? Ficou registrado. E pelas minhas ideias, naquela época, e recentemente a Globo News mostrou um gabinete, esse cara que lida com elevador, gabinete, assessorista. O cara que foi até morto, sumido, isso a Globo News mostrou, no programa da Maria Beltrão, o programa do jornalismo, começa 1h da tarde, e ali foi um exemplo, eu me senti realizado. Agora, muitos outros exemplos. O cara era assessorista, a polícia chegou lá para fazer não sei o que num prédio, e ele achou ruim, no dia seguinte ele sumiu. E eu perdi o emprego,
numa multinacional, os caras falaram que ele era muito bom funcionário, mas não podia pensar do que não podia saber o que eu pensava. E eu era membro da categoria, como naquela época as empresas tinham que ter elementos combatendo os acidentes dentro da empresa, a favor do CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E eu era um membro do pessoal. E eu colocava as minhas ideias. E aí foi numa dessa que eu fui chamado lá na diretoria, passei 5 horas conversando com os diretores. Imagina um cara que trabalha no piso da fábrica, conversar com aquelas mesas redondas, imensas. E depois eles falaram comigo, está demitido, você é um excelente profissional, tal, mas não podemos acreditar no que você pensa, no que você está discutindo com o pessoal. Quer dizer, coisa incrível, daquela época de ditadura maldita mesmo e de pressão. Então, depois eu, como sou um pesquisador, adoro história, eu tenho um monte de material que eu estou garimpando e volta e meia aparece uma história semelhante à minha e tal. Mas aí a coisa fica realmente, a coisa fica encoberta. E precisa se escrever livro e fazer filme. Com exceção do filme, também sou cinéfilo, com exceção do filme maravilhoso do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, que ali estava a essência do povo e os caras disseram bem o que pensavam da ditadura. Falaram bom pra cacete. Pessoa assim. Então foi assim. Isso está registrado. Quem não viu, pode ver o filme que vai entender o que eu estou falando. Cabra Marcado. Porque ele não fez uma pergunta. Vocês querem fazer um comentário? Um depoimento importante. Eu queria falar sobre uma coisa que a Sueli, principalmente a Luísa também, tenho que dizer, que é o seguinte. A Luísa primeiro falou que ela comentou, assim, de passagem, como é que em 68, sem haver os recursos tecnológicos de hoje em dia, como é que havia essa possibilidade das pessoas se juntarem, se organizarem e tudo mais. Você ficou espantada com isso. E depois, Geni falou uma coisa sobre as oposições hoje em dia, como é que os grupos de pessoas dentro do mesmo partido se entram no conflito, etc. Então, isso tudo que me despertou, que eu acho que está sempre importante a gente ver, é o papel justamente da tecnologia e da comunicação. Né? Uma está imbricada na outra. A comunicação utiliza a tecnologia. E isso tem despertado, ao invés de trazer uma possibilidade de um encontro saudável entre as pessoas, às vezes eu acho que causa até esfacela um pouco a comunicação. Você vê que na praia todo mundo ia para a praia lá, como não tinha. Como é? Internet, como é que chama? Google, sei lá, para convocar, né? E as pessoas se encontravam, conversavam, mesmo depois da ditadura instalada, havia formação de pessoas que estavam se juntando para combater a ditadura. E hoje em dia, muitas vezes, até a comunicação entre as pessoas, de se visitar nas suas casas e conversar, acho que, não sei o que aconteceu, que acabou com isso. Um nível muito grande. E eu vejo e acho que a mídia tem também outra coisa que me incomoda muito, que é irritar as pessoas, provocar a violência. Você não imagina como os canais de televisão estão todos hoje, tudo falava de ônibus e de gasolina, e disso eu consegui estar por trás disso, ocupando a televisão horas e horas desse assunto, de quem está pagando esse espaço de tempo, né? Mas aí já é um pouquinho, eu digo da violência e da exacerbar a raiva entre as pessoas. A mídia faz muito isso. Por tudo que é notícia de crime, de maldade, tem um espaço enorme na mídia. E quanto à questão das crianças, que também são expostas a essa violência, eu fiquei espantada de ver, estava até querendo fotografar para botar no meu Facebook, tamanho de armas de verdade, de metralhadoras, de plástico, assim, em tamanho real, vendidas no espaço de brinquedo da loja americana, das outras lojas também deve ter. Tamanho de armas de verdade. Lá. Então eu acho que existe uma exacerbação da violência, quase uma provocação da violência. Gente, voltando a 68,
como era a relação dessa juventude com as drogas ali. Foi uma coisa... Estava isso no movimento, estava no Réveillon da Elô, rolou essa coisa. Tudo começou ali. A droga era um uísque, 2 garrafas. Era de bom tamanho. Eu acho que droga começa nos anos 70, não é não? Não, já nos 60, não havia aí. 60, eu não sei. Não, tinha o seguinte, eu acho que é um dos... Quando fala, por Eu lembro exemplo... que bebia-se muito, o álcool era um componente forte. Mas já pintava essa coisa do LSD, o LSD é muito... Mas não é mais... Não, já, porque é o seguinte, não tinha primeiro a ilusão de que as drogas eram, né, um instrumento de ampliação, né, do horizonte, do pensamento, daquela coisa toda, né, então, eu acho que hoje você tem, quer dizer, eu acho que uma da herança maldita de 68 para mim são as drogas. As drogas e o combate às drogas, que não sei o que é pior hoje, né, quer dizer, não precisa viver no Rio de Janeiro para ver que é o seguinte, hoje, na verdade, quer dizer, você talvez mate mais combatendo, né, do que as próprias drogas, né? Quer dizer, então essa herança, eu acho que é a herança maldita, porque inclusive esse combate é a herança de 68, isso é a política do Nixon, na guerra às drogas. Isso até hoje, quer dizer, você não tem perspectiva, não sei o que é que vai melhorar. Eu acho que essa é a pior herança de 68, acho chamada herança maldita mesmo. E já começa pior em 70, evidentemente, mas já como o LSD, se lembra, era muito glamorizado, era uma coisa muito claro, exatamente, tinha coisa... Enfim, eu acho que essa é a pior herança de 68. Vamos à última pergunta de agora. Eu acho, Inês, é muito rápido, na verdade. Na verdade, assim, é uma provocação. eu acho que o que provoca tudo isso é a mídia, a realidade. Mas a mídia é intermediário disso. Quer dizer, parece aquela coisa dos reis que mandavam matar a intermediário da má notícia, né? Porque era má notícia, então você mata e resolve tudo. Entendeu? Então tem essa coisa de que você, né, censurando a imprensa, você resolve isso. Mas dessa maneira nós já experimentamos isso durante 21 anos. Eu acho também que você não falar de caminhoneiro hoje é irreal. Ele te liga para saber disso, não é não? Não, eu acho, fora isso, eu acho que realmente tem uma diferença hoje. Uma das coisas que eu acho que provoca esse ódio é a internet. Porque a escala, vocês estão falando, a comunicação na praia era fofa, mas ele pegava 20 pessoas. É questão de escala. Hoje você bota uma coisa, são 1 milhão. É muito diferente a potência da praia e a potência da internet. Mas a internet, ela tem uma coisa que é a ausência. Você fala, mas você não está lá. E tem uma coisa maldita que é isso. Então você imagina, você chega e diz uma blasfêmia, uma coisa qualquer horrorosa. Zueni é ladrão, eu sei. Aí vem uma opção de gente fazendo assim, você fica louco e diz, eu vi o Zueni ladrão, você não está ali e tem aquela coisinha te estimulando a aumentar. É uma dinâmica muito perigosa para o bem e para o mal. Você junta milhares de pessoas, mas você joga milhares de pessoas umas contra as outras também. A tecnologia é muito descentralizada, você não controla aquilo. E ela é movida, pelo que eu estou entendendo, a ego. A isso ou isso. Então, tá mal. E se bobear, isso amanhã sai em alguma rede aí, né? Elô disse que você ia lá. É muito rápido. Se tiver muito rápido, eu nem faço pergunta. Objetivo. Não, eu agradeço, tá? Agradeço os depoimentos, as perguntas. Eu venho de uma geração um pouco posterior, mas não muito, né? Sou da década de 70, da Copa. Eu queria provocar um pouco vocês, eu gostei muito do que vocês falaram, e em relação a falou de autocrítica da esquerda, fazer uma autocrítica da geração de 68.
né? Eu acho que tem um movimento histórico que é importante, de vai e volta, mas tem um elemento que foi característico do Maio de 68, que é a vanguarda, que não tem mais lugar hoje, né? Em relação à política. Então eu queria saber, como você falou do pessoal na política, essa inversão, o que você acha dessa, que é um pensamento marxista, a ideia de primeira vanguarda, e eu acho que hoje ele não tem mais lugar. Hoje não tem mais vanguarda não, porque está descentralizado. Hoje você tem muitas vozes. O que foi bacana é que começou em 60, eu acho, essa pluralidade de vozes. Exatamente com uma coisa que eu falei, mas eu não enfatizei muito, e eu não vou enfatizar, porque aí é uma aula chata. Mas é a questão das guerras de descolonização. Aquilo foi um choque para os anos 60. Ele se configurou em cima desse susto. Tá? Agora, quer dizer, o mundo mudou de plataforma, com essas novas colônias começando a falar. Então, eu me esqueci, o que você tinha perguntado? Não, porque eu tô velho, é horrível. Não, eu também tô. Então, não, uma coisa, esquece a senilidade, vai. Então, você acha que faz sentido a gente buscar um movimento de vanguarda hoje? Não é isso que eu estou dizendo. Se as vozes se pluralizaram em 60, o progresso disso, que é isso que está dando essa onda conservadora, é que tem muitas vozes, tem muitas posições onde você pode atuar, muitas posições onde você pode falar. Eu sou umas 10 posições, eu acho, se eu quiser. Se eu quiser falar do ponto de vista da religião, do ponto de vista da política, da mulher, da velha, da gorda, eu tenho milhares de posições. Não, estou falando sério. Você desmembrou essa fala. E isso é muito forte. Então a vanguarda fica uma brincadeira de bobo. Pois é, mas nessa coisa, porque que você tem uma coisa horizontal muito articulada e muito violenta. Mas ao mesmo tempo, o que complica é o seguinte, quer dizer, realmente, ao contrário, né, do que achávamos em 1968, quer dizer, a história se faz com a vontade individual, não sei o que e tal, a gente sabe que não é isso, né? Quer dizer, a história veio, provou, não é dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, você também não faz sem liderança. Você também não faz liderança. Quer dizer, todas as mudanças históricas, olha só para trás, você teve sempre, né, alguém, quer dizer, puxando isso, quer dizer, sendo vanguarda, né, quer dizer, antecipando, vendo, quer dizer, eu acho que é mais complicado, porque não dá para tirar uma coisa, né, tira a vanguarda e a massa vai resolver, né? Não, mas essa vanguarda dos anos 60, por exemplo, era feita de uma classe média mínima. Em qualquer país desses países, 68 que eu estou dizendo, no finalzinho. Começo de 60 é outra conversa. Agora, aí quando chega lá, ela acabou de perguntar, quem foi que perguntou? Cadê? Onde é que estava o resto da cidade, que fora de Ipanema? Não tinha. Não tinha, simplesmente não tinha. Só tinha Ipanema mesmo. Por isso teve os operários. Teve a greve, teve a greve dos operários. Aqui realmente não teve, os operários aqui não. Agora, então, quer dizer, é mais complicado na marcha da história, porque não dá só para você também abolir a vanguarda, né? Dizer que, porque, enfim, olha, nunca estudei isso assim, dessa maneira, você olha para trás, pois é, isso é um problema. Eu não acho que isso seja uma vantagem, entende? Eu não acho que a falta de liderança desse país seja uma vantagem. Desse país, você está falando? Eu estou falando dos movimentos sociais. Não, mesmo movimentos sociais, eu acho que sem liderança, e a massa por si só, entendeu? A chamada massa, né? Eu acho que é um dos problemas do Brasil hoje, talvez, é esse, né? Você não tem liderança. Você não olha para dizer assim, puxa, tem aqui alguém pensando isso aí direito, pensando melhor do que eu, entendeu? Me inspirando e tal. Isso é um deserto, é uma coisa que complica. Tem muita gente, tem todo mundo falando, tem todo mundo, né? Há uma coxia de informação, né, de opinião e tal, e você não tem quem você olha, muito bem, isso aqui, certo. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento, realmente, eu concordo com que hoje é melhor que a 68, porque a gente tem, bem ou mal, tem democracia, com todos os problemas, toda a deficiência, mas aquela coisa do Churchill, eu vivo repetindo, então, é o melhor do sistema, vai ser o pior do sistema, com exceção dos outros. E não inventaram nada, né, que substituísse isso. Né? Então, eu acho que esse momento, realmente, a gente tem isso. E eu acho que essa coisa que está vivendo, esse expurgo, essa coisa do negro exposto, o país sendo mostrado em todas as suas vísceras, isso é ruim, é desagradável, do ponto de vista todo, mas é saudável, isso precisava ser feito, eu acho.
a Lava Jato e vai vir outras coisas que Você acha que ele pode acabar? Olha, há uma tentativa muito grande, se não vai, né? Vai, mas você acha que... Não sei, porque depende muito de força, né? Quer dizer, se o que sustenta a Lava Jato hoje é o apoio popular. Pois é. Não é o apoio do Congresso, é o apoio, enfim, é o apoio popular. Saber, né, e esse ano vai ser um ano muito decisivo em relação a tudo isso. A gente não sabe. Eu não sei exatamente, por exemplo, olhando o quadro político, o que escolher. Né? Não, eu vou escolher isso, sim, eu não sei, mas é dúvida, não estou suspeitando, não, estou em dúvida. Né? O que pode acontecer, né? Enfim, qual é a opção. Mas isso eu só queria, já para terminar, deixa eu só fazer uma... Embora eu não tenha tantos jovens aí, mas eu sou muito perguntado, os jovens de hoje têm dificuldade de imaginar que houve um tempo em que se vivia sem CD, sem. Não tinha. Eles não entendem como é que vocês viviam, né? Sem internet, né? Mas sem CD, sem DVD, sem Gisele Bündchen, sem bala perdida, sem telefone celular, sem WhatsApp, sem internet, sem Google, site, etc., sem alimentação diet, sem Viagra, Big Brother, mania de correr, notícia em tempo real, interatividade, iPad, AIDS, medo de colesterol, grade nos prédios, piercing, selfies, depilação dos grandes lábios, botox, seios turbunados, o estarei fazendo, anorexia, globalização, DNA, academia de musculação, Bill Gates, bailes funk, controle remoto, forno de micro-ondas, TV em cores, TV a cabo, garotas de programa com esse nome, shopping center, êxtase e mania de fazer vistas como esta. Então, olha, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Elô, muito obrigado ao Zuenir, avisando que amanhã a gente vai ter aqui a Ildete Pereira de Mello e a Lívia Magalhães falando sobre os movimentos feministas nos anos 60. Muito obrigado.